como esse antissemitismo, que a gente viu com mais força agora na época do Holocausto, ele está presente na história da igreja, assim, ao longo dos anos? Então, o antissemitismo religioso, né, no livro eu vou distinguir aí entre o antissemitismo religioso e o étnico, que se tornou dominante no Ocidente, França, Rússia, depois Alemanha, a partir do século XIX, né, o caso Dreyfus é um caso emblemático, o Holocausto, outro caso emblemático, os pogroms na Rússia, outro caso emblemático também, né? O antissemitismo religioso se confunde, infelizmente, com a soteriologia e com a escatologia cristãs. Então, já cedo, por exemplo, eu coloco isso aqui, eu cito isso no meu livro, né? Você vai ter aí, por exemplo, decisões conciliares exigindo dos judeus quando ele exige de nenhuma outra etnia, o abandono completo da sua história e sua cultura para se tornar cristão. A ideia aqui é o seguinte, ó, o judeu quer abraçar a fé no Messias, quer ser batizado da igreja cristã, ótimo, confessa o Messias e come um sanduíche de mortadela ou de presunto ou de linguiça, né, para provar que agora é um cristão de fato. Né? E aí, os dois argumentos principais, tristes, né? Um é o supersessionismo, a igreja substitui Israel. Mas por que a igreja substitui Israel? Porque Israel coletivamente é culpado do deicídio, da morte do Salvador. Então, porque os judeus coletivamente são acusados da morte do Salvador, então eles agora são removidos do plano de Deus e substituídos por uma nova aliança feita com uma igreja majoritariamente gentílica. E todo judeu que quiser entrar nessa igreja gentílica deve renunciar a todo o judaísmo, inclusive aspectos da sua cultura, festas, história, dieta, e abraçar valores gentílicos. Nós temos uma tragédia que vai perdurar durante muito tempo e chega a seu clímax horroroso no Holocausto. Né? O Holocausto ele faz parte de um outro enquadramento do antissemitismo, que é o antissemitismo de fundo étnico. Então o judeu não é mais desprezado pela sua religião, mas pela sua etnia. Ele é visto como alguém inferior. Né? É chocante descobrir, eu trato isso no livro, que os alemães usaram pesticida para matar os judeus numa escala monstruosa. Né? Porque a ideia aí é que os judeus são equivalentes a uma praga, uma vermes. Né? E infelizmente, certos segmentos da igreja protestante na Alemanha, para justificar o seu desprezo, o seu ódio pelos judeus enquanto etnia, voltaram a Lutero, né, e aos 2 ou 3 escritos que Lutero preparou, atacando muito duramente, muito rudemente os judeus, estimulando o seu banimento. Ele não estimula o assassinato de judeus em nenhum momento, mas ele estimula que os judeus sejam banidos dos burgos cristãos, né? Suas sinagogas sejam tomadas e transformadas em escolas ou destruídas, a Torá seja queimada, e os judeus sejam realmente expurgados das cidades cristãs na Alemanha. Né? A situação, os textos foram tão ruins, né, de Lutero, que, por exemplo, em Estrasburgo eles foram proibidos pelos pastores de Estrasburgo de circular e serem publicados em Estrasburgo. E, como eu tento argumentar, são os reformados que vão trazer uma perspectiva diferente para o debate de como lidar com o Antigo Testamento, sobretudo, né, a preocupação principal, e daí como lidar com os judeus. Por exemplo, a partir do século XVII, a Igreja da Escócia, né, que seria presbiteriana, fundada por John Knox, começa a importar rabinos para eles ensinarem na Universidade de Edimburgo os futuros pastores. Isso é muito interessante, isso eu cito no meu livro. Durante quase 200 anos, século XVII, XVIII, começo do século XIX, não vai ter um único incidente de antissemitismo na Escócia presbiteriana. Inclusive, o grande romancista escocês, Sir Walter Scott, né, quando ele escreve seus livros, ele vai tratar dos judeus sempre numa luz positiva, né, como em Vanoé, né, uma família judaica, um pai e uma filha, são personagens principais do livro, e sempre numa luz positiva. Eles têm a sua importância na história, no desenrolar da história. E Sir Walter Scott é um dos grandes romancistas, um dos grandes escritores escoceses, né, na época
de ouro aí do presbiterianismo, século XIX, metade do século XIX. Né? Então, isso é bem curioso, como é que são os reformados que vão lutar relendo, né, para reler o Antigo Testamento na sua língua original, no seu pano de fundo histórico, cultural, social, e a partir disso vão reavaliar o papel dos judeus e da própria terra. Né? Então é bem bacana isso.